É sempre bom tirarmos tempo para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos estudar hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no verso 3, que diz: Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. O texto que lemos aqui é uma referência à falsa religião que atua nos tempos em que vivemos e tem um papel fundamental nos eventos finais. E aqui revela que os reis da terra, eles têm um colunho com essa falsa religião. Primeiro vamos identificar quem são os reis da terra. Quando a Bíblia fala em reis da terra, e quando entendemos isso no contexto sociológico, percebemos que não se trata dos poderes políticos. Na verdade, os políticos, eles são apenas um grupo de marionetes nas mãos daqueles que detêm o poder econômico. Então, os reis da terra, na verdade, são aqueles poderosos economicamente, aqueles ricos financeiramente. Então, se nota que existe uma elite global nesse planeta, onde 2.300 pessoas mais ricas, elas detêm aí uma renda superior a 4 bilhões de pessoas. Ou seja, o domínio do planeta está na mão desse grupo. O 1% mais rico do planeta tem um domínio sobre os 99%. Então, os reis da terra nada mais é do que essa elite econômica global. E quando se trata da falsa religião, o livro do Apocalipse nos mostra com nitidez os poderes que compõem essa falsa religião. Apocalipse 29 fala do diabo, da besta e do falso profeta. Apocalipse 16:13 fala também do dragão, da besta e do falso profeta. E já Apocalipse 13 fala da besta do mar, da besta da terra, mas o dragão dá poder a essas duas bestas. Ou seja, a falsa religião é composta por essa tríplice união do dragão, que é o mesmo que Satanás, da besta da terra, que é o mesmo falso profeta, e da besta do mar. A besta do mar, na verdade, é o catolicismo europeu. A besta da terra, que também é o falso profeta, é a falsa religião evangélica de origem estadunidense. E o dragão nada mais é do que as religiões satânicas, o espiritismo, o paganismo e como também o carismatismo. Essas três religiões, unidas com a elite global, formam o que a Bíblia chama de sistema babilônico. Então, o sistema babilônico não é apenas essas religiões, mas se consolida quando há uma união com os reis da terra. E conforme o livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 12, o objetivo dessa união é devolver à Igreja Católica o poder que ela tinha durante a Idade Média. E como estratégia para eles alcançarem esse objetivo final, conforme Apocalipse 13:17, eles usarão uma imposição em que ninguém vai poder comprar ou vender se não aceitarem o que está sendo imposto por essa confederação maligna. Quando lemos esses textos que falam desse poder coercitivo que vai agir, há 3 anos atrás, um plano como esse, um projeto como esse, era impossível de ser executado. O mundo estava numa base democrática. As instituições e o povo jamais aceitariam esse tipo de situação. Porém, no momento em que vivemos, o ambiente está propício para que isso aconteça. O antigo Império Romano, ele tinha pelo menos 2 bases para poder impor o seu domínio sobre as nações e sobre o seu povo. Então, a primeira estratégia romana era dividir para conquistar, dividir para dominar. E hoje estamos diante de um mundo dividido. De um lado, o racismo dividiu entre brancos e negros. Do outro lado, há o feminismo, que também divide. E também temos um mundo dividido politicamente entre esquerda e direita. Na verdade, essa divisão não é nada menos do que algo que
foi arquitetado por essas elites para facilitar o domínio. Em segundo lugar, a estratégia romana era criar um inimigo. Ela sempre tinha em mente um inimigo. E esse inimigo, embora existisse ou não, era um fator de dominação. E você observa que há pouco tempo atrás existia um inimigo que era o terrorismo. Hoje, esse inimigo já foi subjugado e não se fala mais nesse inimigo, mas agora há outro inimigo, que é um vírus. Então esse vírus tem se espalhado pelo planeta e tem causado terror, e o resultado é que o mundo dividido e com esse forte inimigo, o ambiente está propício para que seja implantada leis autoritárias que nos leva a entender que Apocalipse 13 está em pleno cumprimento. Nota-se que o objetivo desse vírus não é dizimar a população, como alguns falam. Note que as mortes, apesar de muitas pessoas estarem morrendo, são relativamente baixas com relação a outras pandemias que esteve nesse planeta. Por exemplo, continua morrendo no mundo mais pessoas de doenças cardiovasculares do que do vírus. Não há uma mortalidade tão alta. Porém, se percebe uma ênfase forte da mídia, que também está na mão dos detentores do poder econômico, que é o meio que eles usam para poder manipular e impor as suas ideias, as suas ideologias para a população. Mas o objetivo principal desse vírus tem sido notado como a quebra do sistema capitalista. Ou seja, esse vírus está destruindo o mundo economicamente. Várias e várias empresas em todo o mundo têm ido à falência. Há uma massa de desempregados, como também uma massa de endividados. O domínio absoluto do planeta está nas mãos daqueles 1% mais ricos. Ou seja, com essa crise, esse 1% mais rico se tornou ainda mais ricos, porque de todas as formas eles foram os únicos beneficiados com toda essa crise que se instalou em decorrência desse vírus. Se percebe que estamos diante de um novo sistema socioeconômico, não mais o capitalismo, e muito menos o comunismo, como alguns têm insinuado. Na verdade, se a Igreja Católica ela quisesse que o comunismo predominasse no mundo, a Igreja Católica não teria se unido na pessoa do Papa João Paulo II e o presidente americano Ronald Reagan para destruir o comunismo. Então, esses dois poderes se uniram e o comunismo da União Soviética caiu por terra. Então, não há interesse do catolicismo em trazer de volta o comunismo, mas há interesse da Igreja Católica em trazer de volta uma espécie de feudalismo. E vários sociólogos já apontam para isso, do ressurgimento do neofeudalismo, uma espécie de feudalismo dos dias modernos, com a riqueza concentrada, como era no antigo feudalismo, nas mãos de 1% da população global. E sempre que as pessoas falam nesses assuntos, logo alguns dizem, isso é especulação, isso é teoria da conspiração. Entretanto, se você entrar no site do Fórum Econômico Mundial que ocorreu no ano de 2020, o tema do fórum foi o grande reinício, ou seja, o grande reset. Na verdade, o que foi exposto ali nada mais é do que um modelo católico de justiça social. E quando se fala no domínio do planeta por essa elite econômica, nós não devemos deixar de entender que a instituição que detém o maior poder econômico do planeta nada mais é do que a Igreja Católica. Quando se fala da nação mais poderosa do mundo, a nossa ideia é imaginar que seja os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos é uma grande potência e principalmente militar. Mas os Estados Unidos, ela não detém o poder econômico global. Por quê? Os Estados Unidos têm o dólar. O dólar nada mais é do que um papel, uma moeda. Porém, a Inglaterra tem o ouro. A maior parte do ouro do planeta estão nos cofres do banco inglês. E a família Rothschild é que controla esse banco. Os Estados Unidos têm um poder bélico. E a Inglaterra tem um poder econômico. Então, quem manda nos Estados Unidos nada mais é do que a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra
manda no mundo. E para entendermos como a Igreja Católica é a maior acionista do banco inglês, é necessário que voltemos um pouco à história. Na época das Cruzadas, os guerreiros católicos que invadiam as nações islâmicas, que invadiam Jerusalém, eram os Cavaleiros Templários. E na conquista da América, mais uma vez, você vê ali as grandes caravelas com a mesma bandeira dos Cavaleiros Templários. Mas na verdade, quem estava naquelas caravelas não era mais os Cavaleiros Templários, porque eles tinham sido destituídos do poder, tinham sido destruídos. Então, quem estava naquelas caravelas agora com aquela mesma bandeira, na verdade eram os jesuítas. Os jesuítas nada mais são do que o ressurgimento dos Cavaleiros Templários. Ou seja, são uma organização militar religiosa. Napoleão Bonaparte, que foi deposto por esse poder, ele declarou que o jesuíta nada mais é do que uma organização militar. E também ele alertou que o desejo dessa organização era dominar o mundo e entregar nas mãos do Papa esse poder, esse domínio. E você observa que eles trabalham para isso. O emblema que estava nas caravelas era o mesmo dos Cavaleiros Templários, ou seja, houve um conluio entre a Igreja Católica e as potências da época, que era Portugal e Espanha, e eles devastaram a América, dizimaram os seus habitantes, dizimaram as civilizações incas, maias e astecas, e também os indígenas do Brasil. E o resultado, tanto das cruzadas como das conquistas da América, foi o acúmulo incalculável de ouro. E todo esse ouro foi parar no banco inglês, que é o guardião do tesouro católico. E para quem tem dúvida da ação jesuíta, você pode buscar pela internet o juramento dos jesuítas. Para eles entrarem na ordem, eles fazem um juramento muito perverso, que estão capazes de fazer qualquer coisa, de matar mulheres grávidas, idosos, crianças, não importa quem seja. Os fins justificam os meios para eles tomarem novamente poder e entregarem nas mãos do soberano da Igreja Católica. E essa elite global, basicamente, é formada por pessoas que são membros de sociedade secreta, a cúpula maçônica. Normalmente, as famílias mais poderosas e os homens mais ricos do mundo, eles pertencem à sociedade secreta. Note que no Brasil, grande parte dos poderosos aqui, como Jorge Lehmann, a família Marinho, o dono da Havan, essas pessoas pertencem à cúpula maçônica. Da mesma forma, no mundo inteiro, essa elite global é composta por maçons, pessoas que pertencem à sociedade secreta. E quem comanda todas as sociedades secretas são os jesuítas. Você crendo ou não, esse planeta está nas mãos do catolicismo. E basicamente, os jesuítas eles se infiltram em todas as religiões. Para você ter uma ideia, você pode fazer essa pesquisa, a maioria das igrejas evangélicas dos Estados Unidos foram fundadas por maçons. Querendo ou não, essas igrejas, elas são controladas por esse grupo que também controla a Igreja Católica, que são os jesuítas. E as principais doutrinas dos evangélicos, elas nada mais são do que doutrinas católicas. Por exemplo, o dispensacionalismo é uma doutrina jesuíta. Eles têm a ideia de que haverá um arrebatamento secreto, haverá 7 anos de tribulação e depois disso Cristo vai instalar o seu reino em Jerusalém. Na verdade, isso aí é algo que não tem na Bíblia. Trata-se de uma doutrina católica e o mundo evangélico crê nisso. Além disso, tem a doutrina do inferno eterno, da imortalidade da alma, a doutrina da guarda do domingo. São doutrinas que não têm base bíblica nenhuma, mas o mundo evangélico guarda. Por quê? Porque eles foram fundados por maçons, na verdade foram fundados por jesuítas e continuam sendo, nos bastidores, coordenados por esse grupo. Recentemente, nos Estados Unidos, as igrejas evangélicas tiveram ali um apoio financeiro bilionário por parte de grandes empresários. Por que essas igrejas tiveram essas ajudas? Porque, na verdade, elas estão a serviço dessa elite econômica global. Os políticos nada mais são do que agentes nas mãos dessa elite. O último presidente americano, Donald Trump, ele cumpriu uma agenda desses globalistas,
Ou seja, Trump dividiu a nação norte-americana. Ele colocou na Suprema Corte, que é um órgão que tem mais poder do que o presidente americano, que pode barrar os seus planos, colocou ali nada mais do que mais 3 católicos, ou seja, a maioria absoluta da corte norte-americana é composta por católicos, e Donald Trump foi quem fez isso. Também ele deixou a nação em caos. Então note que a nação que mais morreu pessoas nessa pandemia foi nos Estados Unidos da América. De certa forma, houve um favorecimento para a proliferação desse vírus, e a nação mais poderosa do mundo não pôde guardar os seus cidadãos de morrerem vítimas desta fatalidade. Isso trouxe um caos, e o resultado foi que foi colocado no poder um jesuíta. Joe Biden nada mais é do que alguém que estudou na escola jesuíta, é um satanista, e na sua posse foi convidado o chefe jesuíta dos Estados Unidos para dar as bênçãos ao novo presidente. Mas além disso, próximo à sua saída, Donald Trump ele criou uma espécie de teatro, a invasão do Capitólio. As imagens são claras. Um dos locais de segurança máxima dos Estados Unidos, a segurança favoreceu a entrada, a invasão desses grupos ali para criar um clima de terror. Segundo o que falaram, a invasão do Capitólio, a invasão da Casa Branca, ela foi coordenada pelo grupo QAnon. Esse grupo QAnon é um grupo de fachada que dizem que Donald Trump está lutando contra as elites global, esses poderes que querem implantar uma nova ordem mundial. Mas na verdade, Donald Trump, ele nada mais é do que um agente. Ao mesmo tempo que ele dizia ser protestante, ele jurava fidelidade à Igreja Católica e se curvava diante ali dos seus ícones. Joe Biden assume a presidência e uma das suas primeiras medidas é declarar o grupo QAnon como terrorista doméstico. Mas o que isso tem a ver com os eventos finais? Amigos, preste bem atenção. Vários artigos católicos divulgados nos sites oficiais da instituição, eles colocam o grupo QAnon como terroristas fundamentalistas, e também eles colocam os adventistas do sétimo dia no mesmo nível do grupo QAnon. Eles taxaram os adventistas do sétimo dia como fundamentalistas religiosos e também como terroristas domésticos. Ou seja, os adventistas se tornaram uma grande ameaça. Na verdade, o grupo QAnon nem sequer mais existe. Mas por que a Igreja Católica colocou os adventistas como terrorista doméstico, como fundamentalista e no mesmo nível do QAnon? Simplesmente porque a Igreja Adventista, embora não seja perfeita, e quando se trata de igreja, não estou falando de todos, nem menos de todos os líderes, mas muitos nessa igreja continuam com a bandeira erguida como sendo a única igreja protestante da atualidade. Por quê? Porque os evangélicos basicamente se uniram ao catolicismo. A única igreja que fala que Babilônia é a igreja católica, a única igreja que fala que o Papa nada mais é do que o representante do poder da besta de Apocalipse 13, e é a única igreja que denuncia a mudança ousada que o homem do pecado, ou seja, que a Igreja Católica mudou a guarda do sábado de Deus, escrita em sua lei pelo seu próprio dedo. O homem do pecado, conforme Daniel 7,25, ele fez essa mudança, mudou a lei de Deus e colocou o domingo, o dia do sol, no lugar do dia santo. E basicamente, os habitantes da terra guardam, veneram esse dia espúrio, um dia que foi criado por homens, em homenagem a entidades espúrias, não ao Deus do universo. Então o alvo são os adventistas do sétimo dia. Aí você pode até pensar, mas isso é problema deles. Não, isso é problema seu. Se você quiser ser fiel a Deus também, em ser leal aos seus mandamentos,
você vai estar incluso nesse grupo e você também vai ser perseguido. E note que a primeira lei a ser promulgada de coerção é tentar matar de fome os fiéis a Deus, ou seja, não compre nem vende. Como vão viver as pessoas em um mundo onde tudo é comprado e vendido? E logo depois virá o que também? O decreto de morte. Morte aos que não aceitarem o ditame da besta. Então, amigos, a taxação dos adventistas do sétimo dia como terrorista doméstico e como fundamentalista afeta você, caso você queira ser fiel a Deus também. Basicamente, todos os papas, depois que Napoleão Bonaparte fez a ferida de morte, que ele golpeou, que ele tirou o poder político da Igreja Católica, todos os papas, depois disso, eles têm tentado impor novamente a guarda do domingo de forma universal. Entretanto, a classe comerciante, a classe burguesa, essa classe era um grande obstáculo. Então, qual foi a ideia dos dominadores do mundo? Cria-se um vírus e torna-se agora obrigado a todos ficar em casa. Fechou o comércio, o lockdown se espalhou por todo o mundo, vários meses comércio fechado, quebra de comércio, quebra de empresa. Então, quando foi imposto a guarda do domingo de forma universal, notavelmente não haverá mais oposição depois do que o mundo tem passado. Diante de tudo isso, se nota um ambiente propício para o cumprimento da profecia de Apocalipse 13, que antes era impossível. Há um caos climático, há uma crise financeira, há uma crise na saúde, é um mundo em crise. Então, qual a solução? O Papa Francisco, em suas duas últimas encíclicas, ele afirma que o domingo é a solução para tudo. A guarda do domingo é a solução para todos os problemas que têm ocorrido no planeta. Conforme o livro de Daniel, no capítulo 7, e conforme Apocalipse 13, se você fizer um estudo aprofundado, você vai perceber que a marca da besta nada mais é do que um mandamento humano em oposição ao mandamento de Deus. O poder da besta irá tentar anular a lei de Deus, irá ser promulgada leis universais, impondo uma nova mudança. Na verdade, trata-se de um novo reinício global em tudo e a instauração de uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial irá ter um conjunto de leis, e nessa lei vai haver leis humanas anulando os mandamentos de Deus. A marca da besta, não se engane, essa ideia de que a marca da besta é um chip, é vacina, é isso ou aquilo, isso é um engano. Na verdade, Satanás está usando esse engano para deixar as pessoas adormecidas. Enquanto as pessoas estão de olho nisso, o que está por trás é uma oposição à lei de Deus. A marca da besta não é uma marca social. A marca da besta é algo espiritual. Note que no contexto de Apocalipse 13, sempre está em evidência a adoração. Trata-se de algo religioso. Diante do mundo em caos, essa elite global, com seu representante, que é o Papa, na verdade, eles irão propor a melhoria do mundo, pôr um fim nesse caos. Que caos? Um caos que foi criado por eles próprios. Tudo que estamos vendo acontecendo, por trás disso está a mão dessa elite, semeando o caos, que é um dos pilares da maçonaria. A ordem pelo caos. Eles criam um caos e depois vêm com a ordem para impor. Vêm com a ordem conforme eles querem que o mundo ande. Mas diante dessa solução humana para o caos que o pecado causou nesse planeta, Jesus disse em Lucas 21:6 que não sobrará pedra sobre pedra. Amigos, o ser humano não tem solução para o caos que há nesse planeta, porque o caos que há nesse planeta
é gerado pelo próprio agente humano. No livro de Apocalipse, no capítulo 7, ali fala sobre os ventos destrutivos que Deus está segurando, mas na verdade esses ventos logo serão soltos e não há nada de projeto humano que irá barrar a destruição que está já traçada para este mundo. Apocalipse 16 fala ali sobre as pragas, como a bandeira para a implantação da guarda do domingo é a ecologia. Note que as pragas ali, uma delas fará com que o mar se transforme em sangue. A maior parte do oxigênio do planeta não é da floresta amazônica, como dizem. A maior parte do oxigênio que abastece o planeta vem das algas marinhas. E o mar em sangue significa o oxigênio ficará limitado. Além disso, as águas se transformarão em sangue, águas poluídas. E também fala do sol que irá se aquecer extremamente. Ali será um verdadeiro aquecimento global. Note que as pragas serão em cima dos pilares que o homem construiu para implantar as suas leis. Então, amigos, não há segurança no que está vindo por aí. Não acredite nessas soluções humanas que logo serão expostas para resolver o caos. Não acredite nisso. Se mantenha firme em Deus. Guarde a lei de Deus. Adore unicamente a Deus. Não se venda por propostas humanas, porque não vai sobrar pedra sobre pedra. A solução verdadeira está naquilo que Deus prometeu. Deus está preparando um lugar para os salvos. Deus irá reinar nesse mundo em breve. Quando esse mundo passar, esse mundo mal passar, Deus implantará o seu reino aqui. E nesse dia, a dor não mais vai existir. Não vai mais haver esse caos que tanto nos aflige, que tanto nos atormenta. Vamos ouvir uma música e que você renove os seus votos com Deus, renove a sua aliança com Deus, porque o fim está próximo. Não esperem essas leis serem aplicadas. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. Oremos. Ó Senhor meu Deus, a confederação do mal se une e projeta planos malignos, contrário à tua lei, e tem um projeto, Senhor, de perseguir e até mesmo de matar o teu povo, aquele povo que é leal a Ti. Mas em nome de Jesus, Senhor, assuma a nossa vida, reine na nossa vida. Não permita, Senhor, que nos curvemos diante de sistemas humanos, mas que o nosso coração se volte para Ti e para que um dia, Senhor, estejamos junto contigo, no lugar onde não vai haver mais dor. Em nome de Jesus.